bem-vindo, Felipe Pena. Felipe Pena, escritor, professor da Universidade Federal Fluminense, jornalista, doutor em literatura, pós-doutor pela Sorbonne e autor de 16 livros. Muito bem-vindo, Felipe, tudo bem? Salve, Adri, salve, Renato, boa noite. Salve, salve. A todas e a todos. Na tua época de estudante, o pessoal que fazia direito, ficava fazendo musculação para prestar concurso ou o pessoal ainda andava com livro? Só as conges e os conges que faziam isso. Tirando os conges, mas ninguém. É impressionante, né? As pessoas sabiam falar português, sabiam usar plural, sabiam conjugar um verbo, sabiam regência nominal, sabiam regência verbal, sabe, falar a língua portuguesa, Renato, condições básicas que o Moro nunca teve, né? Condições mais básicas de exercer qualquer profissão, principalmente a magistratura. O Gilmar dá uma paulada no Moro e também dá no Bretas, sabe? Porque o Bretas, ele se escondeu, né? Ele deu uma submergida, né, Felipe? Sim. Mas ele aprontou tanto quanto o Moro, só que ele não saiu candidato a nada. Ele continuou como juiz, né? Ou ele se afastou? Ele foi afastado. Né? Ele foi afastado, né? No bom português popular, foi saído. Foi saído. Foi saído. Exatamente, pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Afastou Exato. ele e ele está sendo investigado, mas assim, né? A gente sabe que o que pode acontecer, ele vai ser aposentado, né? Geralmente é isso que acontece, né? Quando é militar, juiz, né? É isso. Mas, Felipe, eu queria, antes aqui da gente continuar aqui falando sobre esses assuntos no mundo jurídico, Moro, quero saber também, Flávio Dino, hoje na Câmara de novo, queria a sua avaliação dos 100 dias do governo Lula. Antes do Felipe falar, só que dialogar com a Isa, ela falou, o problema era fazer musculação, o problema é só fazer isso. Evidente, eu faço também, de vez em quando, faço minha musculaçãozinha, gosto de nadar, caminho, ó, Felipe faz também. E é isso, óbvio, é que assim, essas pessoas nunca andaram com um livro, o Moro não sabe dizer nem a biografia que ele leu, escolher qualquer uma. Ele podia falar a biografia de Jesus Cristo, a Bíblia. Mano, ele podia ter falado. Podia ter treinado antes, nem isso ele fez quando o Bial fez a pergunta. Ele não sabia, ele não tinha noção, não tinha nenhum livro. Não tinha nenhum referência. Deixa eu agradecer já aqui ao Adão Costa, antes de começar, que lembrou aí uma frase do Paulo Figueiredo, dizendo que Felipe é muito perigoso. Paulo Figueiredo dizia isso na Jovem Pan, que eu sou perigoso. Isso vai para a minha biografia, isso, os xingamentos do ex-ministro do meio ambiente, que vem de Madeiras da Amazônia, o Ricardo Salles. Todos esses xingamentos de Paulo Figueiredo, Salles, Constantino, estão no meu currículo. Obrigado por lembrar, Adão. Muito bom. Mas vamos lá, deixa eu fazer a avaliação que a Adri me pediu. Eu vou fazer 2 elogios, vou falar de 2 acertos. Só tem vários acertos e vários erros, viu, Adri? Mas eu vou falar primeiro de 2 acertos que eu elegi e de 2 erros, porque o próprio Lula disse que não é para puxar saco, é para falar dos erros mesmo. Então, acho até mais importante a gente falar dos erros. 2 acertos. O acerto mais óbvio, que é a volta à civilidade, né? Realmente, o termo Brasil voltou é corretíssimo, porque o Brasil voltou. Temos uma relação civilizatória com a imprensa, com a sociedade. Pode-se fazer um café da manhã com a imprensa sem que o presidente da República saia xingando todo mundo, né? Voltamos a ter políticas públicas, a ter respeito. Isso aí é o maior acerto de todos, né? Aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma prova, né, de como temos ainda uma boa parte da sociedade que é contra questão, né, no tocante a todos esses termos que a gente ouviu durante 4 anos referentes a uma falta de política pública e a um discurso de ódio e de violência. Então, voltamos a ser um país civilizado, com relações internacionais. Lula foi hoje para a China. Isso aí é, sem dúvida, o maior acerto. Um segundo acerto, eu quero ser pontual, para não ficar nesse acerto genérico que a gente já sabe, é a crítica que o Lula fez à taxa de juros.
que muita gente na imprensa mainstream fica criticando, dizendo que foi um erro comprar briga com Roberto Campos Neto. Eu acho o contrário. Foi um dos maiores acertos do presidente Lula nesse começo de governo, foi ter criticado o Roberto Campos Neto, ter criticado essa taxa abusiva de juros, porque trouxe o assunto para a pauta, senão esse assunto não seria discutido pela imprensa mainstream nem por ninguém, talvez pela gente aqui. Então, foi um grande acerto. 80% dos brasileiros são contra essa taxa de juros abusiva. E o Lula trouxe esse assunto para o debate, agendou o assunto. Então, para mim, pontualmente, é o grande acerto do Lula. Vou falar de 2 erros agora que a gente pode e deve abordar. Em 100 dias de governo, Dri, Renato, ainda não temos um gabinete do amor, que eu tanto insisto aqui. Em 100 dias de governo, as redes bolsonaristas ainda são predominantes e conseguem dar banho nas redes. Eu pensei que você tinha. Eu escutei amor e traduzi para namoro. Aí mas é quase isso, né? É o seu gabinete do amor, tá certo. O meu gabinete do amor é o seguinte: eu já expliquei isso. Você montar aquele gabinete que antes era o gabinete do ódio do Carluxo no Palácio do Planalto, porque eu estou pesquisando isso e toda hora é goleada de 7-1. Eu sei que você já me explicou isso e eu reconheço que o João Brandt faz um bom trabalho na questão das políticas digitais. Mas o que está acontecendo é o seguinte: isso é investir no VAR. O governo está investindo no VAR, mas não está investindo no elenco. Tem que ter VAR? Claro que tem que ter VAR para o jogo ser justo, mas a gente não tem elenco. Não está comprando jogador, não está montando esquema tático, não tem goleiro, não tem meio de campo, não tem atacante. Então tem que montar elenco também, não tem que jogar só o VAR. A responsabilidade do João Brandt é montar um VAR, para ver qual é a responsabilidade das redes, né, nas fake news, na produção de fake news, que está dando goleada. Eles estão dando goleada nas redes, eu estou vendo isso. Então, o grande erro do governo é não montar um elenco para combater esses perfis falsos, esse gabinete do ódio que ainda existe e que perpetua notícias falsas contra o governo. Hoje tem uma matéria no Globo, até o Globo reconhece isso, gigantesca, falando desses perfis. Então, aí continuam. E a gente não precisa de perfil falso, a gente só precisa de estratégia. Gente para produzir meme, a memética é uma ciência. A gente vai ter aqui a Rio 2C, a Rio 2C, que está começando hoje aqui no Rio de Janeiro, tem mesas só sobre memes. Os memes são tratados com absoluta ciência. A UFRJ tem um laboratório só de memes. Então, o governo tem que investir nisso, em elenco, não só no VAR. E eu sei que é esse o trabalho do João Brandt, é o VAR. Mas não adianta, temos que investir em elenco, então tem que ter um gabinete do amor, nesse sentido, de combate ao gabinete do ódio, instalado, e em 100 dias a gente não conseguiu fazer isso. Acho um grande erro do governo. Um segundo grande erro, no Ministério da Educação. Eu vi a discussão sobre a reforma, aspas, revogação, que não é uma revogação da reforma do ensino médio, e acho justíssimo, acho que tem que ser feita uma atualização, não uma revogação, mas tem que ser revista essa reforma, porque eu só vejo defender quem é dono de escola particular. Mas quem trabalha com ensino público, ensino médio público, que é a responsabilidade dos estados pela Constituição, é contra isso. Então, algo está errado. Mas não é esse o meu ponto, Renato. O meu ponto é, você lembra que na campanha o Lula jogou na cara do Bolsonaro a seguinte questão: quantas universidades você construiu? E o Bolsonaro não sabia responder porque não tinha construído nenhuma. E o Lula, que não frequentou a universidade, sempre se gabou disso, de dizer, olha, eu não frequentei a universidade, eu fui o presidente que mais construiu universidades, escolas técnicas no país. Ele precisa construir novas universidades diante da crise econômica ou da falta de recursos que a gente tem? Não precisa, mas ele pode aumentar em 30% o número de vagas com a experiência que teve na pandemia. Como? Fazendo ensino híbrido nas universidades. Eu estou falando isso de dentro. 30% pelo menos das disciplinas podem ser dadas à distância desde que o governo forneça equipamentos aos estudantes e aos professores. Sai muito mais barato do que construir novos prédios e novas universidades. Na maioria dos cursos é possível. Talvez não seja possível em medicina, em engenharia e em alguns outros cursos. Mas na grande maioria dos cursos é possível você esvaziar os prédios,
trazendo para o ensino híbrido, parte presencial e uma parte fica à distância. A gente tem recursos para isso. E o que isso agrega além de trazer mais vagas? Número 1, diminui o custo dos próprios estudantes, que não precisam ir até a universidade todos os dias. Eles podem ficar 1 ou 2 dias em casa, estudando de casa. Esvazia os prédios, dá a oportunidade de você aumentar vagas ou colocar novos cursos dentro daquela universidade. Diminui os custos de segurança, de luz, vários custos dentro da universidade, sem diminuir a qualidade, porque esses têm que ser escolhidos, esses cursos, essas disciplinas. Como fazer isso? Incentivando. O governo tem que montar um programa, assim como o ProUni foi muito inovador na época do Haddad, e o Lula elogiou muito o Haddad pelas ideias. Eu me lembro que o Haddad veio substituindo o Tarso Genro, que era um medalhão do PT, e o Haddad não era uma figura muito conhecida. E depois o Lula falou, não, esse garoto tem que ficar porque ele tem ideias muito inovadoras. Essa seria uma ideia. Eu respeito muito o atual ministro da Educação. O Ceará tem um exemplo brilhante, principalmente no ensino fundamental, que é a responsabilidade dos municípios, e no ensino médio, que é a responsabilidade dos estados, mas o ensino universitário, que é a responsabilidade da União, pode ter um grande salto de qualidade e também de quantidade de estudantes se houver um incentivo ao ensino híbrido nas universidades. Isso tem que ser incentivado com uma lei, um projeto de lei que incentive professores e estudantes e universidades a tomar essa iniciativa. E a gente está perdendo esse bonde. Em 100 dias de governo, eu não vi essa iniciativa sendo tomada pelo governo. Eu acho que isso seria muito, mas muito bem visto. Eu estou vendo aqui a Camila dizer que diminui a qualidade. É isso que eu ia te perguntar. Diminui a qualidade em alguns cursos, mas nas disciplinas específicas que eu estou mencionando, por exemplo, uma disciplina minha, que é a escrita criativa. Não diminui nada a qualidade, porque eu estou acompanhando os textos, estou colocando na tela, estou com os alunos ali e posso dar ela aqui pelo computador. Agora, é óbvio que se for anatomia, no curso de medicina, não vai poder ser feito. Telejornalismo, acho que não tem que ser feito assim. Mas o que eu acho é que tem que se aproveitar, tem que se conversar com os professores, e os professores é que tem que tomar essa iniciativa. Dizer, cada professor, a minha ideia seria um programa de incentivo oficial do governo federal, do Ministério da Educação, identificando os professores, ou seja, os professores se identificariam junto a esse programa, dizendo, eu posso dar tal disciplina de forma remota sem perder a qualidade. Justifique como. E, a partir daí, o governo autorizar esse ensino híbrido. Isso abriria vagas, diminuiria custos e a gente teria mais gente na universidade. Então, eu acho que está faltando ideias. Só para dialogar contigo. Não, eu acho que eu não tenho esse preconceito com EAD também. Tem muita gente que tem enorme preconceito, mas eu queria fazer uma ponderação aí, só para... Eu acho que a vida acadêmica e presencial na graduação ela é muito, muito importante. Concordo. Eu devo a minha formação de quem eu sou a ter estado ali, convivendo com amigos, construindo relações sentimentais, humanas, boteco. E às vezes a pandemia ela foi muito ruim para uma geração, né, que perdeu praticamente 2 anos de faculdade e aí já não engata mais. Essa molecada que entrou não conseguiu engatar a turma e tal. Agora, eu acho que assim na pós-graduação, o curso de EAD tem sido muito pouco usado ainda pelas universidades públicas. Né? Poderia começar por aí, na minha opinião. Já seria um baita avanço. Mas só se interrompendo, Renato, eu concordo contigo, tem que haver a convivência universitária. Por isso que eu não estou propondo um curso totalmente... Híbrido, você está falando híbrido. Estou falando híbrido, estou falando que um dia da semana... Aí teria que ter, sei lá, 20% no máximo. 20%, estou falando em 30%, pode ser 20%. 20% é um dia da semana. 20% do curso híbrido, você aumenta em 20% as vagas e as oportunidades. Porque o que está acontecendo hoje é que as universidades particulares elas estão nadando de braçada nisso, porque elas colocam cursos 100% online de graduação. Isso é horrível. É horrível. Então, o que eu estou dizendo é que as universidades públicas têm que ter um mínimo de concorrência nisso,
abrindo mais 20% de vagas, colocando 20%. Isso não inviabiliza o que você acabou de dizer, que é fundamental, e eu concordo contigo, que é ter o convívio humano dentro da universidade. Estar lá com as pessoas, tete a tete, Agora, sentindo será cheiros, texturas. A minha hipótese tem sido a seguinte: o governo Lula usou esses 100 primeiros dias para fazer entregas rápidas, para resgatar aquela ponte do que foi o governo Lula e Dilma para o momento atual, né? Fazer, assim, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, aumentar um pouco os valores das bolsas e mestrado, recompor aquele tecido social da universidade, mestrado, doutorado, que está absolutamente defasado. Eu acho que as ideias, não, assim a gente espera, né? Também eu estou esperando o Santos ganhar padrão tático há um tempão, né? A gente espera que agora surjam novas propostas, né? Surjam novas propostas que deem a esse governo uma cara atualizada. E eu acho que, nesse sentido, debater o EAD com responsabilidade é algo que precisa ser feito nas universidades públicas. Tem que ter essa ousadia. Tem que ter ousadia. Agora, o que me incomoda, Renato, o EAD não é coisa do mercado. O EAD está sendo apropriado pelo mercado como uma forma de ganhar dinheiro. O EAD, com responsabilidade, é uma ferramenta, um recurso dos mais contemporâneos e que precisa ser apropriado pelo governo federal. Esse é um ponto. O segundo ponto, que na verdade foi o primeiro que eu mencionei, que é o que me incomoda, é que nesses 100 dias de governo foi feita tanta coisa, foi retomada tanta coisa, e nada viralizou no termo das redes sociais. São 100 dias de um ótimo governo e a gente perde nas redes sociais para um péssimo governo, para um governo destruidor de 4 anos. Temos um governo de reconstrução que não consegue viralizar essa reconstrução nas mídias sociais. De novo, precisamos de elenco. O VAR está lá sendo produzido, está sendo feito lei das fake news, o PL está sendo lá, o projeto de lei está sendo refeito, né? O Orlando é o relator, ele está tentando refazer. Isso aí é o VAR. Isso é o que o João Brandt faz. Mas cadê o elenco? Por que não viralizou o governo, as ações de governo nesses 100 dias? Uma porção de coisa foi feita. Né? Anteontem, o Lula foi ao Maranhão ver os efeitos da enchente, coisa que o Bolsonaro, quando teve enchente da Bahia, ficou em Santa Catarina andando de jet ski. Isso era para viralizar essa comparação nas redes sociais. Isso era para ter meme o tempo inteiro. Mas isso no governo não pode fazer isso, não está faltando. Claro que pode. O governo pode fazer um meme, campanha, por exemplo. Isso não seria, usar... É que o Bolsonaro fez, mas não é correto. Porque isso seria mais uma coisa... O certo era o PT fazer isso. O PT pode fazer, mas o governo pode fazer de outra maneira. Talvez o governo não possa fazer a comparação Lula-Bolsonaro. Mas pode mostrar, olha como mudou, viralizar. Percebem a reconstrução a partir desta imagem? Isso é um meme. Que reconstrução você percebe a partir dessa imagem? O que mudou no país? O Brasil voltou por causa desta imagem. Percebem? O Brasil voltou. Essa imagem não diz para vocês que o Brasil voltou? É esse tipo de meme. O meme, às vezes, é muito sutil. Então, tem que trazer esse pessoal que trabalha com meme. Tem 3, 4 perfis aí no Instagram que são especialistas nisso. Vão estar aqui amanhã. Eu vou assisti-los amanhã aqui no Rio 2C. No Congresso. Eu vou assistir essa gente porque eles têm 20 milhões de seguidores, 30 milhões de seguidores. Não é só gente da universidade. O governo tem que montar elenco com gente da universidade, mas com essas pessoas que também são especialistas na memética. Já é uma ciência a memética. Porque tem que viralizar. Eu vou bater nessa tecla muito, viu, Renato? Eu peço perdão de ser chato, mas é porque eu acho que se a gente não combater essa guerra semiótica, a gente diz, passa muito por aí, pelas redes sociais. E se a gente não combater com a linguagem adequada, vamos sempre perder. E para combater com a linguagem adequada, precisa chamar gente que está utilizando essa linguagem adequada. Não adianta ter esse discurso acadêmico. Mas dentro do que você está falando, o que você achou da pesquisa Datafolha? Porque, assim, fazendo um preâmbulo para a pergunta, né? Me parece que ela está bastante adequada à possibilidade do tempo que o Lula teve, assim, para compor um campo
né, solidificar aquilo que ele teve no processo eleitoral, ter um nível ali de regular que está em disputa, mas pelo que a própria pesquisa diz, uma parte maior disposta a ir com Lula, e reduzir um pouco o tamanho do bolsonarismo, né, ficar naquela bolha mais dos 25%. Você não acha que às vezes a gente pode estar sendo muito exigente nos 100 dias aí? Ainda é muito curto tudo. Pode ser, mas a nossa obrigação é ser exigente, Renato, porque a gente tem que puxar para cima. Então é nossa obrigação. A gente não pode se conformar em perder de goleada nas redes sociais nesses 100 dias, tendo a máquina do Estado, tendo a máquina do governo. Sobre a pesquisa, eu acho que ela traz uma certa estabilidade. Um terço um pouco maior, 38%, está com o governo, um terço um pouco menor está contra o governo. Aquele terço bolsonarista, nem todos bolsonaristas, mas alguns antipetistas, e aquele regular, como você já mesmo diz, alguns até pró-governo. Era o esperado. Agora, volto a dizer, se nesses 100 dias a gente tivesse um elenco formado, em vez de 38, poderia ser 50, poderia ser 45. A gente precisa ser exigente, Renato. Às vezes, as fake news, elas têm um poder muito forte, porque a mentira tem muito mais poder que a verdade, né? A mentira, ela cavalga rapidamente, a verdade demora, a retratação demora muito tempo. Então, como eles trabalham com a mentira, e numa linguagem o gado, né, trabalha com a mentira, e numa linguagem própria de internet, própria de rede social, isso viraliza muito rápido e a gente demora a responder. Eu tenho feito uma experiência assim, Renato. Por exemplo, houve aquele crime hediondo em Santa Catarina, o cara que entrou na escola e matou as crianças, né? Eu fui instado a comentar isso aqui na Fórum e falei o que todo mundo acha. Eu acho também o que os progressistas achamos, que é uma cultura do ódio que é contra... que durante 4 anos esse país viveu essa cultura do ódio, que tinha como inimigos quem? Professores, jornalistas, né? A educação. Então, atacar a escola vem muito na cultura do ódio. Falei isso. Além de mim, jornalistas do mainstream como Otávio Guedes, por exemplo, falaram a mesma coisa. Você deve ter visto isso. Eu coloquei no Twitter só em resposta a um desses perfis grandes, que eu não vou citar aqui, e falsos, a seguinte frase: o Otávio Guedes disse apenas a verdade. Só falei isso, e não me referi a nada. O nível de xingamento dessas pessoas, que têm milhões de seguidores, foi gigantesco, Renato. O que eu fiz como resposta? Dei print e coloquei nesse perfil que você está vendo aí, @FelipePena, no Instagram. Dei print e coloquei lá. E mandei para a notificação judicial, que depois vai virar um processo. Acho que todo mundo deveria fazer isso como resposta. Todo mundo deveria fazer. É uma ação simples que eu, você, Dri, todo mundo que está aqui nos assistindo pode fazer. Porque esses perfis são derrubados a partir daí, ou podem ser derrubados. É difícil. O Twitter tem um certo trâmite que a gente sabe que é difícil. Mas é um caminho de combate. Eu exponho mesmo. Boto processo, meto um processo. Primeiro faço uma notificação judicial e depois meto um processo. E aí dou elementos para que, por exemplo, o governo mapeie de forma mais eficaz esses perfis. Coloco lá, no meu Instagram, os prints. É uma forma, mas é só uma. É disso que eu estou reclamando de agilidade. Entende, Dri? Entende, Renato? Agora rolou uma ação bacana nesse sentido, que é a Operação Escola Segura, que o Ministério da Justiça criou um canal para as pessoas denunciarem perfis e ameaças de massacres em escolas, e nessa ação muita gente denunciou e foi preso um suspeito, confiscados 7 armas, 200 investigados, e o Ministério da Justiça solicitou ao Twitter a exclusão de 270 contas que usavam hashtags relacionadas a ataques. E o que a advogada do Twitter fez? Em escola. Você viu o que a advogada do Twitter fez em reunião com o Dino? Disse que ela não via elementos nenhum ali para retirar. Né, e o Elon Musk respondeu ao G1 a pergunta sobre isso com um cocô. E por isso que tem que, de novo, por isso que eu insisto.
tem que botar print, como eu fiz lá no meu Instagram, e mandar para a justiça, porque a justiça se encarrega de derrubar. Tem que fazer isso. Eu já vou te dizer uma coisa, viu, Felipe? Eu acho que a gente vai perder o Twitter. E acho que a gente não pode ter medo de perder o Twitter, se for isso necessário, para defender uma comunicação minimamente responsável no Brasil. Eu concordo. Eu acho que o Brasil vai ter que ir para cima do Twitter. O Twitter responde isso. É uma matéria, se eu não me engano, da Sadi. Está no Globo, se você quiser pegar. Ela revela a conversa, trechos da conversa da advogada do Twitter com o ministro Flávio Dino e, se não me engano, com a advogada Ana Aranha. E assim, eles contrataram uma advogada bolsonarista. O Elon Musk, o Twitter, a assessoria de imprensa, respondeu com cocô, uma bosta. Eles estão fazendo isso. Então, responderam à BBC e agora responderam ao Globo. Então, assim, e estão pouco se lixando se estão ou não respeitando a Constituição e se estão ou não colocando em risco crianças. Porque os caras estavam lá se organizando para atacar a escola. E o vagabundo do Elon Musk, Felipe Dri, tira o sarro disso. Nós perdemos uma professora, perdemos agora 4 crianças de 5 anos de idade atacadas de forma medonha, abjeta, com machados. Qualquer forma de ataque é absurdo, mas esse assim, simbolicamente, ainda mais terrível. E o cara responde desse jeito. Tem todos os elementos para mandar tirar essa merda do ar. Concordo contigo. Mas enquanto não tira, a gente tem que judicialmente tirar alguns perfis. E fazer isso como? Com provas. Tem que dar print e apresentar prova. Mas eu concordo com você. Se perdeu o Twitter, perdeu. Tem que regulamentar essas plataformas. E aí, numa dessas, você tem que entrar... Esse é o VAR, Dri. Essa é a parte do VAR. É a parte do João Brandt, a parte do Orlando Silva lá no projeto de lei. Essa é a parte do VAR. O que eu estou reclamando aqui dos 100 dias é o elenco. De novo, essa é a metáfora futebolística que o Lula gosta tanto. O VAR está bem encaminhado para ser feito. Agora, cadê o elenco? Cadê os formadores de opinião, os produtores de meme? E a segunda crítica, eu ouvi alguém aí, acho que até deu uma destacada nos comentários, alguém falando que a gente não deve demonizar o EAD, tem que melhorar a qualidade dele. É isso. É disso que eu estou falando. A gente vive com muito preconceito sobre o EAD e quando a gente deveria melhorar a qualidade dele porque ele abre novas oportunidades para as pessoas entrarem na universidade pública e não ficarem reféns da universidade particular que é tão cara. São essas as minhas duas grandes, não críticas, mas sugestões ao governo nesses 100 dias. A primeira eu já venho fazendo há muito tempo, né, Renato, Dri? E eu espero que se forme logo esse elenco. Tenho várias sugestões para dar. Você está atropelando as fases. Antes do Ministério do Amor, tem que ter o Ministério do Namoro. Como não teve o Ministério do Namoro ainda, você já está querendo ir para os finalmente. Calma. Olha só. Para mim, namoro já é amor. Mas é uma coisa mais fugaz, às vezes, né? A gente já está com o Ricardo Berzoini aqui, eu vou ler aqui. Você é daqueles que no namoro você já está pedindo em casamento, Felipe? Não, eu já tô no filho. Eu já estou no namoro, eu já estou com 2 filhos. Chama o Ricardão aí. Olha, o Ricardão chegando. Você falou em namoro. Mas antes eu preciso ler os comentários, e aí Vamos depois subir. já sobe o Ricardo. Salve, Ricardo. Tudo bem? Olá, tudo bem? Ó, Felipe, Ricardo. Renato. Você conseguir afastar um pouquinho da... Aí. Bom, Melhor. Ô, Ricardo, tem festa de 100 anos do Sindicato dos Bancários aí no dia 16. 100 né? anos. É uma das instituições mais antigas do Brasil. Eu fui convidado. Mais antiga que a OAB, por exemplo. A OAB tem 93 anos. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, glorioso, tem
100 anos, dia 16 de abril agora, dos quais 10 anos eu passei lá como dirigente. Olha que legal. Deixa eu ler os comentários, que deve ter alguma coisa para o Felipe. Aí eu já libero o Felipe e a gente continua aqui no papo com o Ricardo Berzoini. O João Carlos Meirelles Ortiz diz: é preciso que o STF defina de maneira colegiada qual é o fórum competente para julgar Moro, para que não ocorra uma decisão como a que anulou as investigações contra Flávio Bolsonaro. A Lúcia Simões diz: Janones está fazendo falta para nós. Augusto Wagner, informativo, diz: me cadastrei no Zap do Lula há 1 mês e não recebi uma notícia até hoje. Isso é grave. Pablo Pinheiro: sou professor da Universidade Federal do Ceará. Ensino híbrido foi um desastre. A solução é aumentar o número de vagas e melhorar a infraestrutura. É a precarização. Joaquim Silvino: Rovai, você é contra aprender pelo YouTube? O Sérgio Luiz Bertozzi: a mentira, Felipe, não é só mais rápida, mas principalmente mais atraente, infelizmente. A Lourdes Rodrigues: o EAD democratiza o ensino. Demonizar o método é parar no tempo. Deveríamos vê-lo como oportunidade e dar a essa modalidade mais qualidade. 100 dias não dá para fazer muita coisa, menos cobranças e mais reconhecimento. Beijos. Obrigada, Lourdes. Eu vou dar um espacinho para o seu comentário final, Felipe, já te liberar, que eu sei que você tem outra reunião, né? Eu queria agradecer a vocês, Dri, Renato, prazer te ver, deputado, aqui, e concordar com o último comentário. A gente melhorar a qualidade do EAD e colocar o ensino híbrido nas universidades, com esses 20%, sugestão do Renato, a gente aumenta o número de vagas sem precisar construir prédios. E dá para fazer, em parte, de novo, não é 100% de EAD, em parte dos currículos, ter algumas disciplinas que os próprios professores escolheriam para dar à distância, diminuindo a ocupação dos edifícios, o tempo de deslocamento dos estudantes e, portanto, o gasto desses estudantes, e aumentando, possivelmente, o número de vagas. E o segundo ponto, retomando, dizer para o Paulo Pimenta, por favor, Ricardo, você que é muito amigo dele, Paulo, ministro, é preciso montar o elenco do Gabinete do Amor. Não dá para a gente ficar perdendo de goleada. De novo, vou repetir, eu vou amanhã aqui no Rio 2C conversar com esses produtores de meme que têm 20 milhões de seguidores, são todos progressistas. Essas pessoas deviam estar trabalhando no governo, pelo menos para entidades progressistas, para poder fazer o bom combate, porque a gente, nesses 100 dias de governo, perdeu de goleada para a mentira, perdeu de goleada para as redes de extrema-direita. É preciso organizar esse time. O VAR está pronto, mas o elenco ainda não. Vamos organizar esse time e levar isso ao Paulo Pimenta. Eu posso levar esses nomes para ele amanhã, em uma lista de 4, 5 pessoas, mas é preciso começar esse combate agora, senão a gente vai continuar perdendo. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Felipe. Tudo de bom para você. Até. Obrigado. Tchau. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, a Dri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu,
contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.